Muito bem. Então, estão me ouvindo? Ok? Pastor, a hora que a senhora der o ok aí, a gente vai. Pode continuar, que acho que o pessoal aqui já vai tentando entrar de novo. Tá. Então, vamos lá. Verso 3, né? Vai dizer assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou luz e trevas. E chamou Deus a luz dia, e a trevas noite. Então houve tarde e manhã, e o primeiro dia. Tá? Então, já que no primeiro dia surge uma dúvida, tá? Que luz é essa que fala no primeiro dia, quando os luminares, né, só foram criados no quarto dia? Então, já surge aqui uma primeira dúvida a respeito dessa luz. Que luz era essa? E aí a gente tem três pensamentos. Existem três linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento, ou uma delas, né, não primeira categoricamente nessa ordem, mas a primeira diz que a luz do primeiro dia já era o sol e a lua existentes, tá? Eles apenas foram estabelecidos. Então, esse é um pensamento. Segundo pensamento é que Deus já havia criado esses luminares ali. Ponto. Tem muitas coisas. E o terceiro pensamento é que a luz que ali resplandece é a luz do próprio Deus. Tá? Então, existem três linhas de pensamento. A primeira, eles já estavam e foram estabelecidos, ou ouviu a voz, foram estabelecidos. A segunda é que também eles já existiam, já estavam ali. E a terceira é que a luz, a glória de Deus, que ali foi chamada à existência. Agora, eu particularmente acredito no terceiro pensamento. Eu particularmente fico com o terceiro pensamento. E para isso a gente vai ver alguns textos. Apocalipse, capítulo 21, verso 11. Vamos lá. Apocalipse 21, 11. Quem achar aí pode ler para nós, fazendo um grande favor. É o 11, né, pastor? Isso, Apocalipse 21, 11. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como o de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Ok. Deixa eu voltar aqui. Pegue para mim também aí, 1 João 1, 5, e depois Apocalipse 22, 5.
1 João 1:5 e Apocalipse 2:5. 1 João 1:5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas alguma. Ok. É interessante esses textos, irmãos. Deixa eu fazer, só abrir um parênteses aqui. Acho que foi a pastora Mariana estava conversando ontem, né? E a gente até falou sobre a questão eu falei, na verdade, né? A questão do pai da mentira. O diabo, ele cai e depois ele mente, enganando, né, Eva dentro daquilo mesmo pensamento. E uma das coisas era conhecer justamente entre o bem e o mal. Você vai se tornar igual a eles, como se Deus conhecesse o mal, né? É como se Deus conhecesse as trevas. Aqui esse texto está dizendo que nele não há trevas. Deus não conhece a escuridão. É como eu disse, tem um pensamento, né, sobre isso de uma história real que um professor, né, não acreditava em Deus. Ele chega para a sua classe e ele diz assim: olha, Deus é bom? E a classe diz: tá, Deus é bom. E ele fala: então, Deus criou todas as coisas? E a classe diz: sim, Deus criou todas as coisas. Ele fala assim: então Deus não é bom. Aí a classe fica assim, fala, mas como Deus não é bom? E ele diz assim: se ele criou todas as coisas, ele criou o mal. Se o mal foi ele que criou, então ele não é bom. E aí todo mundo ficou pensativo, os alunos falaram, vixe, agora ele pegou nós, tal, aquela coisa. Mas ele tinha um aluno ali, né, Albert Einstein, e aí esse aluno falou, professor, eu posso lhe fazer uma pergunta? Né? E o professor disse assim, pode, claro. E ele perguntou, professor, as trevas existem? A escuridão existe? E o professor disse assim, existe, claro que existe. Ele falou, professor, me perdoe, mas eu preciso discordar do senhor. As trevas não existem. Ele falou, mas claro que existe. Ele falou, não existe. Falou, mas como assim? Aí esse aluno explicou para ele, falou assim, você pode estar num lugar de escuridão. Chegou a luz, acendeu a luz, a escuridão ela não existe. Então, o que existe é a ausência da luz, não a escuridão. A escuridão não existe, o que existe é a ausência da luz. É por A isso que mesma coisa é com o bem e o mal. O mal ele não foi criado por Deus, ele não existe dentro de um plano e de um projeto de Deus. Tá? eu O que falei existe semana é o quê? passada, pastor, que Oi, falou sobre isso? eu falei sobre isso semana passada. O que veio primeiro, as trevas ou a luz? Veio a luz, porque se existe as trevas é porque tem uma ausência de luz. Primeiro teve um anjo de luz para depois haver o anjo das trevas. Justamente. Quando a gente vai definir isso, o pensamento é muito simples. Ah, mas Deus criou o mal. Não, Deus não criou o mal. O que existe é a ausência do bem. Para quem faz o bem, o mal não existe, né? Então, Deus ele não conhece a maldade, Deus não conhece o mal, Deus não conhece trevas. Não tem como, ele chegar a trevas se dissipa, não tem jeito. Qualquer escuridão que tiver ali, vai ter que ir embora. Tá? Apocalipse capítulo 22, verso 5, eu vou ler aqui. Diz assim, ó, então já não haverá noite, nem precisam ele de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinará pelos séculos dos séculos. Então, por que eu creio na questão da glória de Deus, da luz de Deus? Porque dentro das trevas, é aquilo que eu falei, nós não vamos buscar que está da eternidade até aquele momento ali, não vamos puxar para este assunto, mas entendendo que a Bíblia diz que a terra estava sem forma, a terra estava vazia, né? Havia trevas. Então, o que acontece? A luz de Deus, porque não havia sido criado luminares, e nem o luminares, digamos assim, seria capaz, porque o primeiro dia
para o segundo dia, para o segundo momento, há uma reconstrução espiritual naquele lugar. Então, a luz natural também não seria capaz de produzir isso. Tá? Mas aí a dúvida, tá? O que interroga é porque ele disse assim, ó, haja luz. Mas como que ele vai dizer haja luz se ele é a luz? Então, tá? Eu particularmente acredito que é a glória de Deus. Porém, vou abrir aqui agora, tá? Ele disse haja luz. Como ele está dizendo haja luz, se ali ele é a própria luz, entendendo que a glória de Deus estava sendo manifesta ali, tá? Algumas teorias. Uma teoria, tá? Dizer que a luz do primeiro dia é a luz de Deus parece nos trazer alguns questionamentos, porque Deus disse haja luz. A luz dele não existia até aquele certo momento? Deus, em seus atributos, não são eternos? Como foram criados? A gente faz uma afirmação, mas ao mesmo tempo tem muita coisa para a gente buscar. Então, se ele disse haja luz, e nós estamos falando de uma luz presente nele, por que ele diria então haja luz? Ele só chegaria no lugar e a luz já estaria presente. Então, os atributos não são eternos? Não carrega isso já dentro de uma eternidade com ele? Até aquele momento ele não tinha essa luz? Como que a gente vai entender, como que a gente vai responder isso? A esses questionamentos. E aí é onde eu falei o interessante, é você analisar a língua original do texto. Por isso que eu busquei aquela introdução, falei, tá? Porque às vezes a gente vê, mas esse texto, essa palavra do grego, mas espera aí, meu irmão, não quero saber do grego. Essa palavra é do hebraico. Tá? Então, o grego vai servir como uma referência para nós, igreja, depois fazermos uma avaliação de nós como igreja, mas não vai servir para nós entendermos o que de fato estava sendo dito ali. Tá? Então, aí a gente tem que fazer uma análise da palavra haja. Tá? A palavra haja, raia, do hebraico. Tá? Eu, assim, estudei 25 anos de hebraico, então a minha pronúncia é muito boa. Tá? Estou brincando com vocês. A pronúncia não é das melhores. Então, tá? você estudou Tohu-Bohu? Na verdade, não chega nem perto, né? O Google ele dá uma explicação às vezes. Tá? Então, vamos lá. A gente precisa analisar o que significa essa palavra do hebraico. Além do significado da criação que nós já conhecemos, essa palavra também ela traz o significado de acontecer, tá? Aparecer. Então, a palavra haya, ela tem acontecer, aparecer. Ou seja, não necessariamente essa luz ela teria sido criada. Ela simplesmente apareceu. Aconteceu naquele momento. Uau! Tá? Agora, Deus poderia estar ali dizendo simplesmente que a sua luz apareça de forma visível dentro daquela escuridão, no contraste daquelas trevas, no contraste daquela escuridão, fazendo uma separação aparente que serviria de modelo entre dia e noite, posteriormente marcado pela ação dos luzeiros que foram criados no quarto dia. Tá? Então, quando a gente também vai fazer, por exemplo, analisar a forma de escrever haja. Quando você escreve haja, né? Se tiver professores aí, vão saber falar melhor sobre isso. Tá? Haja sem o H é do verbo agir. Ou seja,
um sinônimo de atuar. Quando você escreve com H, já é do verbo haver, tá? Sinônimo de ter. Então, tem uma diferença. Tá? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Do hebraico, acontecer, aparecer. Para nós, aí, do nosso português, escrita nossa, haja, sem H, do agir, do atuar. Haja com H, a gente tem o do haver, né? Sinônimo de ter. Então, poderia ser traduzido dessa forma. Então disse Deus, tenha luz. Por quê? Porque está com H. E toda essa, tanto as traduções como as versões, elas concordam com isso. Que essa palavra, ela é um H. Então, haja luz. Então, é de haver. Então, um sinônimo de ter. Então, ele pode ser traduzido, poderia ser colocado, tenha luz. Aí as pessoas falam, pastor, mas então há um erro bíblico? Não, não há um erro bíblico. Há uma dificuldade de interpretação, justamente porque está muito fora do entendimento humano. Aí você tem que buscar todos os recursos para tentar entender aquilo. Tá? É diferente de algo que aconteceu na época de Jesus. É muito mais fácil nós compreendermos. Tá? Como é mais fácil, por exemplo, você entender o significado da cruz do que você ler Levítico para entender os sacrifícios. É muito mais difícil. Agora, você pega um judeu, né, treinado ali, ó, preparado na Torá, para ele os sacrifícios ali, ele vai te dar um baile. Né? Ele vai nos dar um baile, porque para ele aquilo é muito simples, é muito fácil de entendimento. Tá bom? Então, pode ser, tenha luz. Então, para mim, esse pensamento ele se fortalece. Tá? Ainda mais, se pensarmos na possibilidade de Deus pisar na terra com a sua glória e a terra ser cheia da sua glória. Ele diz, agora tenha luz. Tá? Porque essa terra, ela estava na escuridão. Havia trevas. Tá? Estava na escuridão. Ele falou assim, agora tenha luz. Quando ele diz, haja, tenha luz. Aconteça, apareça, porque as trevas terão que desaparecer. Isaías 6, 3, vai dizer assim, e clamando uns aos outros, diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Então, onde chega essa glória, a escuridão, ela tem que desaparecer. Então, esse é um pensamento que, para mim, está mais dentro da possibilidade de ser realmente a glória de Deus. E acontecendo que, quando a minha glória, olha outro texto, passar, por-te-ei na fenda da rocha, e te cobrirá com a minha mão até que haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, não verás, a minha mão não me verás pelas costas, mas a minha face me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Tá? Então, aqui falando também de uma manifestação da glória de Deus, da qual o homem não é capaz de suportar. E você percebe que, às vezes, a gente ora dizendo assim, Senhor, quero a tua glória. Há uma diferença muito grande entre glória e presença. Há uma diferença entre Shekinah, né? E muitos teólogos estudiosos dizem que diretamente essa palavra ela só é derivada, ela não existe, como também da questão dunamis, então há uma grande diferença, né? Mas Deus não leva em consideração muitas vezes a nossa ignorância. Então, ele nos deixa. Igual eu estava falando, né, dando uma aula esses dias atrás, e eu me lembrei de um pastor, que ele falou assim, que ele tinha muita vontade de voltar na primeira igreja, e ele foi pastor.
Aí ele disse, mas sabe por que eu queria voltar lá? Para pedir perdão. Porque eu preguei tanta bobeira naquele lugar que a primeira coisa que eu tinha que chegar lá e fazer é perdão, meus irmãos. Porque eu preguei muita coisa aqui que não tinha nada a ver. Tá? Mas o importante é que Deus é tão maravilhoso que ele usa o pecador como instrumento dele para alcançar o pecador. Né? É ferro afiando ferro. Né? O negócio é extraordinário. Só Deus mesmo para fazer essas coisas. Ok? Bom, já o versículo 6 vai dizer assim, depois disse, haja entre as águas um limite para a separação. Agora nós entramos no segundo dia. Tá? Separá-las entre as partes. Fez, portanto, o Deus do firmamento e separou as águas, estabelecendo debaixo deste limite a de que ficaram por cima, assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome céu, e a tarde passou e criou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Bom, então nesse segundo dia, automaticamente, o que foram criados? Foram criados gases, né, atmosféricos, foram criados a massa de ar quente e ar frio, foram criados a questão das mudanças climáticas, umidade do ar. Então, tudo isso está relacionado, e muitas outras coisas está relacionada à criação do segundo dia. Porém, agora eu quero chamar a sua atenção para algo que espiritualmente está contido nesse segundo dia. Tá? Quando a gente observa esse segundo dia da criação, nós conseguimos encontrar algo bíblico e profético, pois há uma separação entre aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual. Então, esse segundo dia, ele nos traz um sentido espiritual muito apurado, muito forte, porque ele faz uma separação entre aquilo que é terreno e aquilo que é espiritual. E no verso 7, vai dizer assim, Deus fez separação entre as águas de baixo e as águas de cima, o que na prática vai separar céu e terra. E aí a gente observa, águas de baixo, reino humano. Águas de cima, reino celeste. Céu e terra. Então ele faz a separação entre as águas de cima e as águas de baixo, fazendo totalmente essa mudança, essa separação entre a terra e céu. E as águas de baixo trazem a representação espiritual do reino humano, e as águas de cima traz a representação do reino celestial. Quer ver? Abra para mim em João 8:23. Pode ler, pastor? Pode. E dizia-lhes, vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Então aqui a gente vê uma aproximação desse texto, dizendo, vocês são de baixo, eu sou de cima. Vocês estão falando, né? O verso aqui, vocês são deste mundo, né? Origem. Vocês são deste mundo. Eu não sou deste mundo. Tá? É João o quê, pastor? João, capítulo 8, verso 23.
A nossa irmã Elisângela, agora, a nossa irmã Elisângela é lá de Guapiaçu. Ela faz também, da nossa turma de teologia, lá de Guapiaçu, da igreja Atitude Cristã, em Células, do nosso querido pastor Agnaldo Guina. Tá? Então, vamos lá. Olha aí, vou repetir aqui, então. Pastora Mariana, lê para nós novamente aí. João 8:23. E dizia-lhes: Vós sois de baixo e eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ok. Tá? Então, aí a gente faz uma comparação. Quer ver agora? Salmo 115:16. Leia para nós aí. Salmos 115:16. Salmo 115:16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Ok? Então, aí, novamente, ele faz uma separação daquilo que é para o homem, aquilo que é entendido como reino humano e aquilo que é entendido como reino espiritual. Então, o céu pertence a mim, ele diz. A terra, ele deu ao filho dos homens. Tá? Ao filho dos homens, porque Adão era um homem. E os filhos do homem, né, os filhos de Adão, foi que foram herdando a terra. Tá? Povoando a terra e crescendo na terra e multiplicando na terra e seguiu na terra e segue a terra. Ok? Então, o segundo dia de criação já tem um significado, já traz para nós um significado espiritual, tá? Sobre águas de baixo e águas de cima, essa separação. E quando a gente percebe, no segundo dia, não houve uma frase que Deus fala em todos os outros dias. E qual que é a frase que não houve, que Deus não falou e que ele fala em todos os outros dias? E viu Deus que era bom. Essa frase Deus não falou no segundo dia. Por quê? Ela não tem. Por que que ele não falou? Né? Porque, na verdade, era necessário que se fizesse essa separação, tá? Entre céu e terra. Mas não era bom essa separação, porque nunca foi desejo de Deus separar o homem dele. Nunca foi o desejo de Deus separar, né, a criatura do Criador. Então, era necessário haver isso. Porém, não era o desejo de Deus fazer essa separação. Então, ele não disse, e viu Deus que isso era bom, porque não era bom a separação do homem, desse mundo, né, que ele teve que colocar como mundo terrestre, né, terreno, melhor dizendo, com o mundo espiritual. Havia separação, ele tinha um entendimento, porque Deus ele sabe todas as coisas, como diz que o Cordeiro foi dado antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia de todas as possibilidades, mas ele não diz que era bom que aquilo acontecesse. Por quê? Porque, na verdade, ele sempre quis o homem com ele, na eternidade. Tá? Abra para mim, quer ver? Abra para mim em Mateus 27:51. Mateus 27. 51. Mateus 27:51. Pode ler, pastor? Pode? Alguém pode ler, por favor? Pode ler.
É Mateus 27:51, né? Isso. Ah, tá certo. Achei que eu tinha lido errado. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Ok. Então, veja bem, uma coisa que nós observamos também é que ele não disse que era mal. Não há nenhuma referência. Apesar que também ele não disse sobre os outros. Mas ele também não disse, mas simplesmente porque era necessário. Porque, na verdade, o intuito era que essa intimidade fosse trazida novamente, como foi trazida na questão da criação, quando ele cria o ser humano. Tá? Aí o que acontece? O ser humano ele é criado dentro de uma perfeição progressiva, não uma perfeição absoluta, né? Adão ele é criado dentro de uma perfeição progressiva, não absoluta. Uma perfeição absoluta somente a Trindade. Tá? Você vê que nem os anjos do céu tinham essa perfeição absoluta, porque eles erraram. Tá? Então, por isso que anjo não é Deus. Tá? A única que tem de diferente, fala assim, pastor, mas os anjos são diferentes dos homens. Sim, os anjos são diferentes dos homens. Mas eles são diferentes do quê? A Bíblia mesmo diz que a Bíblia diz isso, um pouco diferente dos homens, que é justamente naquilo que eles não perderam. Entenda uma coisa, os anjos, eles têm um poder próprio. Não tem. É o que nos difere deles. Os homens físicos, os anjos não receberam. Então, são algumas coisas que vão diferenciando. Mas a gente analisa na questão da natureza, da perfeição, que é a mesma coisa, porque eles também erraram. Então, a natureza, a perfeição, digamos, podemos dizer assim, a perfeição absoluta só Deus, só a Trindade tem. Uma perfeição absoluta só eles. Uma perfeição progressiva o homem tem. E essa perfeição, né? Estou entrando um pouquinho fora do assunto aqui, estou seguindo aqui, mas essa perfeição progressiva do homem está justamente quando ele perde, quando a Bíblia fala sobre imagem e semelhança. Imagem, aquilo que é idêntico. Idêntico. O que nós temos idêntico de Deus? Espírito. O que nós temos semelhança de Deus? Moral. Então, a moral, o lado moral do homem foi contaminado. Por isso que tem muito a ver com a iniquidade, tem a ver com o pecado, a questão moral do homem. Tá? E você vê que é interessante quando fala sobre Jó, Deus coloca todas as características morais de um homem. Ele era justo, ele era fiel, ele era bom, ele era íntegro, porque isso agradava a Deus, porque isso tem a ver com a moral, tem a ver com aquilo que foi se degradando no decorrer, e Deus achava graça dessa parte moral. Por isso que cristão, né, agora eu vou dar de pastor aqui, por isso que cristão não é só espiritual, cristão não é só ter a imagem de Deus, cristão é ter a semelhança moral de Deus, o seu caráter totalmente moldado por Deus. Pastor, vou pedir para o senhor dar uma pincelada aí, porque falta só 5 minutos para a gente encerrar de novo. Tá bom. Eu vou pincelar aqui esse segundo dia. Se a gente não entrar, pastora, a gente não terminar, eu passo para a senhora e depois a senhora termina. Tá? Porque não vai dar. 7 dias, a gente vai ficar aqui várias horas. Não tem jeito. Por mais que a gente vai tentando, eu estou cortando, estou passando os slides aqui, mas, né, vai dar certo. Eu vou conseguir fazer nos 5 minutos fechar isso aqui. Vamos lá. Então, na verdade, era necessária separação, etc, etc, que eu coloquei, tal. Então, o véu se rasgou, etc. Percebe que foi do alto a baixo. Por que do alto a baixo? Porque era necessário que o céu invadisse a terra. Então, quando o céu invade a terra. Então, não é da terra para o céu. Olha só que interessante. Jesus estava aqui. Mas quando rasga, fala que foi do alto a baixo. Por quê?
porque o que rasga não era agora a humanidade, mas era do céu. Era a santidade de Deus sendo trazido à terra. Então, são os dois reinos, reino humano e reino celestial. Para fechar, tá, o dia 2 aqui, nós saímos lá do verso 7 e voltamos para o verso 6, para a expressão que Deus disse, né, que no hebraico vem do verbo lamar. Vou só correr aqui, não vai dar tempo, para a expressão de diálogo, vou pular, tal. Vou fechar, falta 4 minutos, não vai dar. Falta 4 minutos. Eu queria depois só tirar um print com o pessoal, pedir o pessoal ativar as câmeras e fazer uma oração para a gente finalizar. E aí, semana que vem, a gente vai dar continuidade um pouquinho aí. Eu vou fechar esse pensamento do pastor Reinaldo e fechar com os princípios, 32 princípios de Gênesis 1. E a gente vai falar um pouquinho semana que vem do rio, o rio que corta o Éden, tá? Para a gente entrar no Jardim do Éden. E aí nós vamos entrar no Jardim do Éden. Nós estamos há 3 aulas falando apenas da criação. Muito bom. Então, assim, pastora, pode orar, senão não vai dar tempo. Mas foi bem. Uma coisa um insight que me veio aqui, que eu vou falar nos princípios, que o senhor mencionou no nosso primeiro versículo aí. Pastora, sim. Pastora, deixa eu terminar, então. Vou fechar dizendo o seguinte. Aquilo que Deus não disse, vou terminar com uma profecia aqui. Aquilo que Deus não disse no dia 2, ele disse 2 vezes no dia 3. No terceiro dia. O verso 10 e o verso 12, ele vai dizer que ele viu que era bom. No mesmo dia, ele fala, era bom. E sabe por quê? Porque ele estava falando, primeiro, que é o terceiro dia. O terceiro dia é muito bom. E o terceiro dia é o dia da ressurreição. Aleluia. Tá? Outra coisa, o terceiro dia era o dia que os judeus usavam para casar. Aleluia. Tá? Então, recebe esse terceiro dia aí, é bem profético da criação. Amém. Glória a Deus. Pessoal, vamos fazer uma oração, a gente vai tirar o nosso print. Semana que vem nós damos continuidade. Eu quero agradecer a disposição do apóstolo Reinaldo. Ele é apóstolo, pastor de Igreja Celeiro das Nações. Ele é teólogo, professor da IPCN, Instituto Teológico das Nações, da Celeiro das Nações. E aí hoje vocês tiveram o privilégio de ter aula com um apóstolo e um teólogo aí. Meu Deus, hein? Um grande mestre das Escrituras, também. Feche os seus olhos, mas ative sua câmera para a gente tirar uma fotinha aí em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esse momento, profetizar graça, unção, poder do Senhor sobre eles, que eles venham, Pai, ser acrescentados em tudo que eles fizerem. Abençoa, Pai, toda a igreja do Celeiro das Nações, abençoa o teu povo, todos os estudantes apaixonados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Todo mundo sorrindo bem bonito para a foto. Deixa eu pegar minha apostila aqui de Gênesis, para sair na foto. Legal. Vamos ver se pegou. Gente, semana que vem temos a nossa aula aqui no Zoom. Nossa foto saiu muito top. Semana que vem nós temos nossa aula pelo Zoom, todas as sextas, às 8 da noite, mas quarta tem culto presencial. Domingo, ceia do Senhor e primícias, 9 da manhã e às 6 da tarde, em nome de Jesus. Um beijo no coração. Vamos bater palma, pastor Reinaldo. Vou ativar o microfone de todos aí. Ativa os microfones para ele ouvir nossas palmas. Legal, hein? Um beijo no seu coração, um beijo na pastora Kelly, um beijo no coração de todos vocês. Até a semana que vem, em nome de Jesus. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.